Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, é em nome do Senhor Jesus que eu te peço. Me faz canal de bênção para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que escutam a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, entre no coração dos Teus filhos e filhas. Abre o nosso entendimento para colocarmos em prática, Senhor, tudo o que ouvirmos de Ti. Queremos uma vida diferente. Precisamos da Tua santa presença, ó doce amado Espírito Santo, nos guiando, nos levando nos caminhos certos, fazendo a vontade de Deus, para que se cumpra todos os propósitos de Deus em nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que eu já oro e agradeço. Amém. Palavra de hoje. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44. Veio um homem de Baal-Salizar, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. A palavra de Deus é muito forte, é muito poderosa. Quando Deus fala, Ele cumpre. Tinha 2 homens ali resolvendo uma situação que o homem de Deus via o sobrenatural de Deus, enquanto o auxiliar dele, ele não entendia, ele não via uma solução como alimentar 100 homens com 20 pães. Então, assim é em nossas vidas. Quem vive pelo sobrenatural, pelo que sabe que Deus pode fazer, ele tem uma fé, ele tem uma esperança que às vezes os outros olham e falam: como você pensa assim? Como que você vê assim? Porque a pessoa, ela sente paz na palavra de Deus. Quando a gente vai pelo sobrenatural de Deus, nós não podemos viver pelo que vemos, e sim pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus já prometeu e pela proteção de Deus. Porque senão a pessoa fica uma pessoa muito fraca, muito insegura, como aquele homem. Ele olhou para 20 pães de cevada que tinha sido feito dos primeiros grãos da colheita e algumas espigas verdes. E ficou pensando: como é que eu vou alimentar 100 homens? Porque a ordem do seu senhor, de Eliseu, para o seu auxiliar, para aquele que estava auxiliando Eliseu, a ordem dele foi: sirva-os. Aí ele olhou e ainda falou: como poderei servir isso? Isso é tão pouco. Como vou servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Ele não disse assim: pois assim eu estou mandando. Ele falou: pois assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Porque a força não está no homem, a força não está em nós, mas a força está em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus habita em nós, para que possamos falar as coisas certas, em momentos difíceis, em momentos que você olha e você vê uma situação
que está que não tem como ter paz naquela situação. Aquele homem, com certeza, ele não sentiu paz. O que eu vou fazer com esses pães? Como que eu vou pegar 20 pães e a quem que eu vou dar? Porque outras pessoas vão ficar 80 pessoas com fome. Imagine, ele ficou sem paz na hora. Mas o homem de Deus, Eliseu falou, o que eles comerão, assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz tão bem feita que não falta nada, que não falta paz, que não falta o alimento, que não falta as bênçãos. Nós vimos no casamento das bodas, naquele casamento que Jesus chegou e que estava todo mundo já com medo porque ia acabar o vinho, ia ser uma vergonha para aquela família, e Jesus transformou a água em vinho, porque ele se compadeceu daquela família. E o vinho era o melhor vinho que existia, foi melhor do que o que foi dado antes, que foi muito elogiado, porque as pessoas, mesmo sem saber, mesmo sem ter a certeza de que foi um milagre, quem foi que fez, mas sabe que foi Deus, sabe que é diferente. Tudo o que Deus faz é diferenciado. Às vezes tem uma família que outros focam na vida daquela pessoa, daquela família, porque sabe que ali tem a mão de Deus, sabe que tem coisas que é diferenciada. Todos nós passamos por problemas na vida, mas tem a diferença. Aqueles que confiam em Deus, no sobrenatural de Deus, e aqueles que ficam desesperados porque eles não veem saída, eles não veem solução. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Nenhuma das promessas que Deus fez, ele deixou de cumprir, por meio de Moisés e por meio de outros homens, de profetas, de Eliseu, de outros profetas. Jesus, então, que é o próprio Deus encarnado, quando estava aqui na terra, Jesus mostrou como Deus é generoso com as pessoas, como o nosso Pai, Ele é generoso. Ele se compadecia, ele chorou quando o amigo dele morreu. Imagine, o próprio Deus encarnado chorando pela morte de um amigo, de uma pessoa que não se fala muito na Bíblia, mas Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro, Maria e Marta eram uma família que Jesus amava muito. Então, tem pessoas que são muito amadas. Aí, por que logo com o amigo de Jesus aconteceu aquilo? Tem pessoas que ficam acusando outras porque passam por muitos problemas. O amigo de Jesus faleceu. E agora? O que vamos fazer? Ele não chegou no momento. E Jesus chegou e ressuscitou. E falou que aquela situação de Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. E todos glorificaram a Deus através da vida de Lázaro. Aí poderia ser outra pessoa, mas foi o amigo de Deus. Às vezes, o amigo de Jesus, que é o próprio Deus. Às vezes acontece coisas que não são fáceis com pessoas que Deus ama, que Jesus ama. Eu imagino Jesus olhando lá de cima e falando: eu te amo. Mas isso que está acontecendo é para a glória de Deus. Isso vai passar e você vai ter sua vitória. E você vai glorificar o nome de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus cumpre todas as promessas, tudo que Ele faz. Nunca aponte o dedo para uma pessoa que está chorando, que está passando por provas, que está passando por decepções, que está passando às vezes por uma necessidade,
porque você não sabe o quanto Deus ama essas pessoas que passam por essas coisas, mas dá glórias a Deus, que não se revoltam com Deus e que sabe que Deus é fiel para socorrer, para fazer, para multiplicar as bênçãos, para fazer daquilo que não tinha nada, daquilo que tinha tão pouco, ser multiplicado para que não falte nada. Como diz na palavra de Deus, em 1 Reis, das promessas, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Vem descanso de Deus para as nossas vidas. Quando Deus promete, Ele cumpre. Mas na hora que estiver passando por alguma coisa, se você estiver passando por alguma preocupação, algum problema, não reclame, não murmure. Deus não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que Ele fez por meio do seu servo Moisés. E temos promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas, para se cumprir em nossas vidas. Nós temos muitas promessas de Deus na Bíblia. E Ele fala e Ele cumpre. E as bênçãos da obediência, eu sempre penso nisso. Senhor, nos mostra o caminho certo. Nos mostra, endireita tudo que está errado em nosso caminho. Tira e afasta de nós todo o mal, toda má companhia, todas as palavras ruins que possam sair da nossa boca, que o Senhor coloque anjos poderosos para que vivamos o sobrenatural de Deus, porque Ele dá descanso. Quando você pede o descanso, Ele vai te dar descanso, descanso de lutas, descanso numa luta pela saúde, numa luta nas finanças, luta às vezes no casamento, na área familiar. Então, às vezes uma pessoa ela está com tudo certinho na sua casa e de repente acontece algo, alguém adoeceu, aconteceu algo diferente e aquela pessoa ela tem que mexer nas suas finanças. E daí começam os problemas. Aí não é só o problema da saúde, aí também é saúde e finanças. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus e sabemos que aquele pouco, Ele multiplica. O pouco dinheiro que tem, Deus vai multiplicar. Aí você pergunta, mas como? Quando Deus fala, Ele cumpre. E essa palavra veio. Eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Ainda vai sobrar. Aquilo que você tem, aquilo que Deus vai te entregar, você vai pagar suas dívidas, você que está endividado, e ainda vai sobrar. Só creia na palavra de Deus. Deus cumpre o que Ele fala, vai ter descanso no teu coração, Ele vai dar descanso na tua casa, descanso em brigas, em discussões, descanso na saúde, você vai ter um refrigério na vida. Vamos orar o Salmo 91, para que o inimigo não coloque coisas erradas na sua cabeça, na sua mente, e que você, ao ver a situação, você não trate como aquele auxiliar de Eliseu, que ele falou assim, como poderei servir isso a 100 homens? Olha a palavra, isso. Ele não falou nem pães, só 20 pães. Ele falou isso. Então, não olhe para as suas coisas como isso, como uma coisa qualquer, porque é do que você tem que Deus faz a multiplicação, de acordo com aquilo que você valoriza, tudo que Deus já te deu, porque às vezes uma pessoa ela não valoriza o que tem, até o pouco que tem é tirado, mas quando você valoriza, Deus multiplica. Valorize não pelos objetos, mas sim por quem te deu, porque a tua vida foi Deus quem te deu, então cuida bem de você. A tua casa, pequena, grande, com goteira, sem goteira, foi Deus quem te deu, valoriza. A tua família, com problemas ou sem problemas,
Foi Deus quem te deu. Às vezes a pessoa perde muitas coisas, mas o pouco que tem, Deus multiplica e de repente, a bênção chega e o descanso junto com ele. Vamos orar o Salmo 91, pedindo a proteção para tudo que Deus já nos deu. E pedir a Deus anjos poderosos para nos proteger e nos livrar de toda seta do inimigo. Nos livrar do laço do caçador e do veneno mortal, de coisas que tirem a vida de um membro da família, que tire a nossa vida. Vamos pedir a proteção, a poderosa proteção e confiar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, diga: eu confio. Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, de toda perversidade humana e do homem sanguinário, da perversidade do mal espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor, hoje e sempre. Protege, Senhor, os idosos, as crianças, os animais, protege tudo, Senhor, que é teu. Nos protege, Deus. Envia teus anjos poderosos e acampa ao nosso redor, hoje e sempre, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.